Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Status Invest e hoje a gente vai conversar sobre uma companhia muito interessante que tem uma história muito rica em um setor único, a Embraer. Então, se você é acionista da Embraer, pretende ser ou quer conhecer um pouco mais sobre a empresa, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Não deixe de se inscrever, assim você não vai perder nenhuma análise, vai ficar por dentro das principais empresas da Bolsa e deixe nos comentários qual empresa que você quer que eu fale, se essa análise ajudou você. Se você tem algum ponto adicional a falar, eu vou ler todos esses comentários e aí, periodicamente, a gente vai fazer um vídeo reunindo os principais comentários, tá bom? Dados os recados iniciais, vamos começar um pouquinho sobre a Embraer, vamos conversar um pouquinho sobre o que é empresa, né? Para quem não conhece, a Embraer, basicamente, é a empresa brasileira de aeronáutica, tá? Ela foi fundada lá em 1969 com um esforço generalizado de se criar uma indústria aeronáutica no Brasil. O Brasil era um país continental, precisava estabelecer algumas diretrizes de defesa, e aí, por conta disso, se criou a Embraer, e ela já nasceu como uma empresa negociada em bolsa, então ela é negociada em bolsa desde aquele período. Eu acho que isso daí é um ponto bem interessante. Ela é uma empresa que nasceu para a bolsa, desde lá ela já recebeu vários incentivos fiscais. Então, o governo ele financiou muito a companhia desde do seu início. E aí, eu acho que tem duas grandes linhas de financiamento, tá? Primeiro, compras diretas. O governo compra da Embraer. Então, a Embraer vende produto direto para o governo, questão de segurança, principalmente. E o segundo é que o governo ele fornece crédito para a Embraer. E aí, com esse fornecimento de crédito, a companhia ela consegue captar recursos de uma forma mais barata, tá? E mais eficiente. E aí, sobre a Embraer, a gente tem 4 principais braços. Então, se você é investidor da Embraer, você tem que entender esses 4 principais braços. A companhia ela desenvolve modelos de aviação comercial, aviação executiva, serviço e suporte e, por fim, defesa e segurança. Aí vocês podem me falar, pô, João, o que seria esses modelos? Então, basicamente, cada um desses ele desenvolve um certo tipo de produto para um certo grupo de pessoas, né? E aí, o que eu acho interessante da Embraer, que tem que se entender, é gastos em P&D. A companhia ela gasta muito para desenvolver suas aeronaves, em geral são 7 anos de desenvolvimento. Quando ela desenvolve nesse período, ela vende essas aeronaves por um certo tempo e aí tem que desenvolver umas novas aeronaves, porque essas se tornam obsoletas. Então, elevado gasto com P&D, é um mercado muito competitivo, tá? Então tem sempre que estar inovando. É um mercado bastante complicado. Não é um dos meus favoritos na bolsa. Eu acho que aviação, assim, é um mercado difícil, tá? E vamos dar uma olhadinha nos indicadores da companhia. Eu acho que os indicadores, eles nos indicam como é que tá a companhia hoje. A gente pode digitar Embraer ou o ticker dela, MBR3. O que aconteceu? Vamos ver a cotação nos últimos 5 anos. Basicamente, a companhia estava estável, ela se beneficia muito de questões de macroeconomia, tá? Então, quando a economia vai muito bem, quando as economias vão muito bem, as pessoas viajam, tem fluxo, e aí, com as viagens, as empresas de aviação, elas demandam mais produtos, e esses produtos, eles acabam por puxar a demanda da Embraer, tá? E aí, desde 2016, 2017, foi crescendo a cotação, acompanhando os resultados, as perspectivas. 2020 foi um ano horrível para a companhia, por 2 principais fatores. Eu vou falar um pouquinho mais abaixo sobre esses fatores, mas eu acho que o primeiro vocês já sabem, as companhias aéreas quase quebraram todas, e aí a companhia, como ela fornece para essas empresas, como uma parte da cadeia ela se torna fragilizada, a companhia ela perde muita demanda, né? E aí, durante o final de 2021, a companhia começou a desenvolver uns novos projetos, e aí a cotação começou a disparar novamente, tá? E eu acho que teve uma forte recuperação. E aí, vamos dar uma olhada nos indicadores. E diferente das empresas que a gente sempre analisa, a gente sempre começa pelo valuation. Dessa vez, eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar pela dívida. Porque, como eu falei, em 2020 teve 2 grandes fatores que impactaram a companhia. O primeiro foi essa questão da demanda. A demanda caiu muito, impactou a venda, impacta a receita, impacta todo o resto da DRE. Como ela tem uma alta base de custos fixos, quando a receita cai, os custos ficam o mesmo, a margem é espremida. E aí até, para vocês não falarem que eu tô falando alguma bobagem,
a gente pode ver aqui, a margem bruta ela caiu bastante, como vocês podem ver. A margem líquida despencou, tá? A margem EBITDA também caiu, estava em alguma coisa ano passado, foi menos 0,5. Então, foi isso que aconteceu. Tu tem um custo, a receita cai, espreme essa margem, muitas vezes acaba passando da margem e aí tem prejuízo, que foi o que aconteceu. Mas vamos começar por endividamento, porque eu acho assim, o segundo ponto é que a companhia ela é muito endividada, ela é muito alavancada e essa alavancagem em dólar. Como o dólar disparou, a dívida da companhia disparou e isso impactou brutalmente seus resultados, tá? E aí quando eu falo de dívida líquida sobre EBITDA, que como vocês sabem é um dos indicadores que eu mais gosto, porque ele correlaciona quanto que a empresa deve com quanto de caixa ela gera, a gente consegue ver que está em 5 vezes. E aí vocês podem falar, pô, João, tá em menos 83, o que é isso? Basicamente, ano passado, o EBITDA, a geração de fluxo de caixa dela foi negativo. Então, como um dos números está negativo, ela fica negativo, ela ficou muito alavancada. Quando a gente pega o EBIT, também ficou negativo, mas ela está super alto, está em 13 vezes. Então, é um indicador muito alto. Como vocês podem ver aqui, a dívida da companhia, a dívida líquida está em 9 bi e ela vale 17 bi, tá? Então, a dívida bruta dela é de 22 bilhões quase. A companhia ela vale 17. Mesmo ela tendo um caixa, ela ainda assim tem uma dívida líquida muito alta. Então, sim, ela tem essa questão do governo ajudar um pouco, dar alguns incentivos, mas a questão da dívida é um ponto muito crítico, ao meu ver, tá? Porque empresas com dívida, elas quebram. Empresas sem dívidas, não, tá? Então, esse é um principal fator. E tem um outro ponto aqui, que eu até vou mostrar para vocês, que é em questão ao endividamento. O que aconteceu foi que ano passado, as companhias aéreas também se endividaram muito. Elas também ficaram muito mal, porque grande parte da dívida delas é em dólar. E aí, como vocês podem ver, até vou colocar aqui para vocês verem, a Azul, ela tá com uma dívida líquida sobre EBITDA de 16 vezes, que é muito alto. Então a gente está tratando um setor muito alavancado, que sofreu muito na crise, que tem demorado para se recuperar. Então, essa é a ideia da Embraer, tá? E aí, sobre valuation, então, olhamos dívida, vamos para valuation. Valuation, a gente tem o PL, que é o preço-lucro, correlaciona os dois. Basicamente, ele está negativo, tá? Então, é difícil olhar ele. Eu prefiro olhar um outro indicador que distorce menos, que é o EBITDA. Ele está em 15 vezes a geração do caixa dos últimos 12 meses, tá? Então, em 15 anos, a companhia se pagaria. Eu acho assim, dada a volatilidade, um múltiplo bastante elevado, tá? Olhamos indicadores de valuation, olhamos endividamento, vamos dar uma olhadinha em eficiência. Como eu já falei, a margem ela varia bastante e ela tem perdido margem nos últimos anos, porque os clientes eles têm pressionado muito, os produtos estão ficando cada vez com margem mais exprimida e isso tem impactado a companhia. Ela tem margens muito voláteis, como vocês podem ver aqui, a margem líquida tem caído muito nos últimos anos porque a companhia tem tido prejuízo, então tem que tomar bastante cuidado com isso. O que eu gosto é de empresas que têm margens constantes e crescentes. Isso significa que elas estão conseguindo adicionar valor ou diluir custos fixos, não é o caso da Embraer, tá? E aí quando a gente fala de rentabilidade, só para finalizar isso, a gente tá falando de um ROIC muito baixo e às vezes negativo. Então, o ROIC basicamente é quanto dinheiro você consegue gerar com o dinheiro que você tem investido a partir do capital investido, tá? Qual que é o retorno sobre o capital investido? Essa é a sigla do ROIC. Se ela tem um retorno de 1,7% e o custo de dívida dela é de 4, 5%, significa que ela tá destruindo valor. Porque ela está pagando 5% para terceiros, só que ela está gerando só 1%. Esse spread é uma destruição de valor, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto de olhar muito e ficaria bastante atento sobre a Embraer, tá? E aí tem pessoas que gostam de dividendos. Vamos dar uma olhadinha se a empresa ela tem pagado bons dividendos ou não. Bom, eu acho que o gráfico fala por si, nos últimos 3 anos ela pagou 44 milhões, que não é nada. Então ela não é uma boa pagadora de dividendos, se a gente for ver o dividend yield dela não tem nos últimos anos, então é uma empresa bem mais complicada para quem busca essa renda passiva. Eu acho que é uma empresa que o nível de risco é bem maior. Como vocês podem ver aqui, a receita ela subia até 2015, 2016, porque a atividade econômica estava bombando. A partir da crise começou a cair. 2019 foi um ano muito fraco, 2020. Com a base de custos físicos é muito alta. O ano também, ela começou a se recuperar. Agora, no último TRI, ela representou um lucro de quase 500 milhões. Um bom lucro, tá? Mas, assim,
eu consideraria uma empresa bastante arriscada, dada a sua volatilidade, tá? E aí, esse seria a ideia por trás da Embraer, um pouco sobre a companhia e os principais indicadores. E aí, mais uma vez, eu pergunto, você é acionista da Embraer? O que te faz ser acionista da Embraer? Quero saber, coloca lá nos comentários, eu vou ler todos. Pensa em ser, o que você acha da companhia. Deixa um like, isso ajuda, se o vídeo já ajudou você de alguma forma, trouxe algum insight para sua análise, se inscreve que eu vou fazer vídeos semanalmente para ajudar vocês a se tornar melhores investidores, tá? Esse é o meu principal objetivo aqui, ajudar vocês nessa caminhada. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.